Olá, turma. Uma ótima segunda-feira, uma excelente semana a todos. Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar nossa aula de Teoria Geral do Direito. É a nossa aula, nosso encontro, 16 de 20. Estamos nos aproximando no final do semestre, das conclusões dos trabalhos nesse semestre com a disciplina, graças a Deus. Tivemos uma série de contratempos, mas estamos fazendo o máximo que podemos para que vocês saiam com o mínimo de aprendizado necessário para que vocês possam seguir bem nesse curso, para que não sejam prejudicados. E hoje nós vamos começar a falar de um novo assunto, um novo capítulo do livro. Vamos começar a tratar de normas primárias e normas secundárias. Começar trazendo essa relação entre normas primárias e secundárias, questão do significado, da distinção de significado e do sentido de norma primária e norma secundária. Então, vou transferir aqui para a tela dos slides para que a gente possa começar a trabalhar o assunto e para que vocês possam ir acompanhando pelos slides, que com certeza muitos imprimiram e estão acompanhando pelos slides. Então, vamos lá. Bom, vamos começar falando de dois significados do termo secundário. A distinção entre normas primárias e normas secundárias, ela é empregada habitualmente tanto na teoria geral do direito, como também nas diversas disciplinas. Então é comum essa utilização dos termos e essa distinção entre os significados de primário e secundário, não só na teoria geral do direito, mas também nas diversas disciplinas. Vez por outra, vocês estão se deparando com essa questão das normas primárias e secundárias, e é interessante ter aí uma noção dessa distinção e dessa relação entre os termos. Então, o uso de primário e secundário é que varia de autor para autor, assim como de disciplina para disciplina. O uso, a significação, essa relação entre os termos, mas é habitualmente utilizada e bastante. A variedade de significados ela ocorre devido ao fato de secundário ter tanto na linguagem comum como nas diversas linguagens técnicas, de ter tanto um significado neutro, ou seja, sem valoração, como um significado axiológico, valorativo, onde essa relação primário e secundário está ligada à expressão de um valor. Isso dependendo da denotação atribuída a primário e secundário. Então vejam bem, primário e secundário são usados para denotar, primeiro, para denotar uma relação temporal, onde primário é o que vem antes, que surge antes, e secundário significa o que vem depois, ou seja, uma relação cronológica, uma relação que leva em consideração o tempo de surgimento da norma. Então, um dos sentidos, uma das distinções reside aí nessa relação temporal. Mas também nós temos essa distinção também dentro de uma relação axiológica, ou seja, uma relação valorativa, que leva em consideração uma valoração para distinguir o que seja primário e o que seja secundário. E nessa relação axiológica, diferente da temporal, há uma subdivisão, de forma que numa relação axiológica ocorrem duas espécies.
ou seja, essa relação axiológica ela subdivide-se em duas espécies de relação. A primeira é referente à função recíproca dos termos, ou seja, a função exercida. Em duas normas, uma primária e a outra secundária, e essa distinção entre primário e secundário tem a ver, nesse contexto aqui, com a função que cada norma exerce no sistema. E nessa relação axiológica, além dessa relação referente à função que cada norma exerce, há uma outra distinção que é feita em relação à posição que cada norma, estou falando de norma primária e norma secundária, referente à posição que uma e a outra ocupam ali dentro do sistema, ou seja, dentro do ordenamento jurídico. Então, resumindo, para que fique claro, na relação axiológica, nós estamos falando da relação entre primário e secundário. Então, nessa relação entre primário e secundário, considerando essa relação axiológica valorativa, como foi falado, ocorrem duas espécies de relações axiológicas. A primeira delas se refere à função recíproca dos dois termos, primário e secundário, onde secundário pode significar aquilo que é menos importante, aquilo que é marginal, que está à margem, aquilo que é subsidiário, aquilo que é auxiliar, o acessório, contraposto, no caso, mais a principal do que a primário. Primário aí fica melhor representado ficaria pela palavra principal, né, pela expressão principal. Porque soa melhor eu falar em principal e acessório, principal e auxiliar, principal e subsidiário. Mas nós estamos aí trabalhando essa relação primário-secundário. Só que dentro dessa função axiológica, dessa subdivisão, que seria em relação à função que a norma exerce, certo? Então, nós teríamos o secundário com esses significados, de menos importante. Várias significações, significação representada por vários termos, mas ligada a essa ideia de menos importante. Ou seja, dentro desse contexto, dessa relação axiológica referente à função, que é a primeira subdivisão, nós teríamos principal a norma que exerce uma função mais importante dentro do sistema. E teríamos como secundário entendida aquela norma que ela exerce, desempenha uma função menos relevante, menos importante, ou seja, aquela norma considerada mais subsidiária, marginal, auxiliar, acessória. Bom, e a segunda espécie na relação axiológica seria se referindo à respectiva posição da norma dentro do ordenamento jurídico. E nesse caso, secundário significa aquilo que está hierarquicamente subordinado. Seria aquela norma inferior. Nesse sentido aqui, se referindo à respectiva posição da norma, nós teríamos uma norma superior e uma norma inferior, ou seja, uma norma subordinada a outra dentro do sistema. Então, a relação primário e secundário sairia nesse sentido, de forma que norma primária seria superior e secundária a inferior. Bom, aí nós vamos começar, do simples assim, para introduzir. Vamos ver a questão do significado de secundária na linguagem comum. Aí nós podemos pegar, por exemplo, uma escola secundária. O que é a escola secundária? É a escola sucessiva à primária. É o ensino primário,
aí vocês lembram lá do primário, secundário, ou seja, o que vem depois. E aqui nós teríamos uma relação não valorativa, mas apenas levando em consideração o surgimento, o que vem antes e o que vem depois. Ou seja, uma relação temporal. Na relação temporal, a significação é neutra, não faz nenhum juízo de valor, não faz nenhuma valoração para distinguir o primário do secundário, mas meramente uma análise cronológica dentro dessa relação temporal. Outro exemplo, ferrovia, estrada de ferro, uma ferrovia. O que é uma ferrovia secundária? Ferrovia secundária é menos importante do que outra ferrovia. Ok? Então a ferrovia primária ou principal seria mais importante e a secundária seria a menos importante. Aí a gente já começa a perceber aqui um fato interessante. A ferrovia secundária ela é a menos importante, mas não obrigatoriamente essa ferrovia secundária seria construída depois. Ou seja, a gente já vê dentro desse exemplo uma relação temporal e uma relação axiológica. Axiológica referindo não à posição, mas à função. E aí, vejamos. Se levando em consideração uma relação cronológica, ferrovia secundária seria a que foi construída depois, a que foi feita depois, mas nem sempre é assim. Não obrigatoriamente a secundária ela foi construída depois. Pode ser que entre duas ferrovias ali, a que foi construída depois seja a mais importante, seja que exerça uma função mais relevante ali no tráfego ali ferroviário. Questão da personagem. O que é uma personagem secundária? Aqui nós temos uma relação temporal ou axiológica, neutra ou valorativa. Personagem secundária é a personagem menos importante, ou seja, nós temos uma relação valorativa, onde leva em conta a função da personagem, de forma que a personagem secundária é menos importante do que a personagem principal aí no sentido de primária dentro dessa relação. Nós podemos também buscar exemplos nas linguagens técnicas. E aí o autor traz para nós aqui um exemplo da questão da era. Era secundária. É a era que vem depois da era primária. Se nós compararmos a Idade Antiga e a Idade Média, a era secundária estaria ligada à Idade Média, a primária à Antiga. Nesse caso aqui nós temos uma relação simplesmente temporal, cronológica. Questão do acento. Se denomina acento secundário de uma palavra o acento auxiliar. Aqui nós teríamos uma relação entre primário e secundário ligada à função recíproca dos termos. E aí o autor traz também o exemplo do ofício, onde o ofício secundário é aquilo que depende de outro ofício, ou seja, também uma relação ligada à função. Bom, essas três relações, ou seja, a temporal, que é uma relação neutra, que não busca comparar, analisar valor de primário e secundário. A relação funcional, que é uma relação axiológica, valorativa, que leva em consideração a função de cada norma, da primária e da secundária. E a relação hierárquica,
que é uma relação valorativa que leva em consideração a posição da norma dentro do sistema, se superior ou se inferior. Essas três relações, elas não coincidem necessariamente. Pode ser que uma relação entre primário e secundário, em determinado exemplo, possa ser considerada do ponto de vista temporal e também do funcional, mas não necessariamente. Pode ser que o que seja primário numa relação temporal seja secundário numa relação funcional ou numa relação hierárquica. Ou seja, essas três relações elas não necessariamente coincidem. E aí, só lembrando, a primeira, né, a temporal, é neutra, não leva em consideração valores. Já a funcional e a hierárquica é uma relação valorativa, uma relação axiológica. Então, não é possível afirmar que o que é secundário no primeiro sentido, ou seja, no temporal, seja também no segundo, que é o sentido funcional, e também do terceiro, o hierárquico, e assim por diante. Ou seja, que aquilo que vem depois seja também menos importante ou hierarquicamente inferior. Então, não é possível afirmar isso. Não é possível afirmar isso por quê? Porque essas três relações, elas não necessariamente coincidem. A escola secundária, por exemplo, ela é considerada, por quem frequenta, mais importante do que a primária. Uma estrada hoje considerada secundária pode ter sido construída antes da principal. E acontece muito, até porque a construção feita depois, às vezes é feita já com mais planejamento e para desempenhar uma função principal. Então, só mostrando aí, reforçando essa ideia do que essas relações entre os termos primário e secundário, a temporal, a funcional e a hierárquica, nem sempre coincidem. Pode ser que o que é primário numa relação temporal seja secundário numa funcional, ou seja secundário numa relação hierárquica, onde essas normas elas sejam colocadas em posições de superior e inferior dentro do ordenamento jurídico. Bom, então, como essa duplicidade de significado repercute na distinção entre normas primárias e normas secundárias? A gente estava dando exemplos ali na linguagem comum, na linguagem técnica, mas já puxando para introduzir, para começar a falar dessa relação entre normas, né? Normas primárias e secundárias. Mas para a gente entender isso, ficaria mais didático, a gente começando com exemplos lá na linguagem comum. Então, trazendo para normas, no uso dessa distinção, encontram-se os três diferentes significados da relação primário e secundário. Os significados que a gente viu, tem um que é neutro, que é numa relação temporal, e dois que são axiológicos ou valorativos. O dentro de uma relação funcional, onde leva em consideração a função de primário, a função da norma primária e a função da norma secundária, considerando como primária aquela norma que existe uma função principal, mais relevante, e secundária aquela que existe uma função menos importante dentro do sistema. E dentro de uma relação também valorativa, mas que leva em consideração a posição das normas, ou seja, a hierarquia, e aí nessa relação nós teríamos uma norma numa posição superior e a outra numa posição inferior. Bom, na teoria geral do direito, costumam-se denominar primárias, e aqui eu chamo a atenção, vou até falar um pouco antes de começar a ler esse item do slide, aqui sim
entra no que nos interessa diretamente o nosso estudo, na teoria geral do direito. Então, na teoria geral do direito, costuma-se denominar primárias as normas que estabelecem o que se deve e o que não se deve fazer. E secundárias, as normas que prevêem uma sanção no caso da norma primária ser violada. Então, o que seria norma primária para a teoria geral do direito? Seriam as normas de condutas, as normas que regulamentam o que os indivíduos, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer para que a sociedade conviva harmonicamente. E secundária seriam as normas que seriam uma espécie de remédios para um problema, para uma doença nessa primeira situação, que seria a obediência às normas primárias. Ou seja, para a teoria geral do direito, surgiram primeiro as normas primárias, ou seja, nós temos aí uma relação temporal, sem levar em consideração a valoração. Só ligar aqui o carregador. Vamos lá. Então vejamos. Levando em consideração, aqui dentro de uma teoria geral do direito. Primeiro surgiu uma norma só dizendo que, por exemplo, levando aqui a grosso modo, mas para facilitar o entendimento. Então surgiu uma norma lá, prescrevendo lá que é proibido matar. É proibido matar alguém. Pronto, essa norma primária. E num sistema, digamos que um sistema primitivo, sistema lá atrás, essa norma seria suficiente. Num sistema, ou seja, em um país, digamos assim, onde todos obedecem às normas, todos atendem ao que está regulamentado pelo direito, não precisaria mais do que isso. Nós precisaríamos apenas de uma norma primária regulamentando que é proibido matar alguém. E não se mataria alguém em obediência a essas normas. E só essa norma primária seria o suficiente. E então, digamos que existiu essa norma. É proibido matar alguém. E por um bom tempo, não se matou ninguém. Por quê? Porque a sociedade era obediente às normas que lhes eram impostas. Até aí tudo bem, não se pensou em criar uma outra norma em relação a esse comportamento, a essa conduta de zelo pela vida do próximo, do semelhante. Por quê? Porque não era necessário. Nós tínhamos essa regra proibindo matar alguém, não se matava alguém em obediência à regra. Porém, no decorrer do tempo, digamos que essa norma primária, que proibia de se matar alguém, ela foi desobedecida e apareceu alguém lá que matou outra pessoa. Apareceu lá um João lá que matou o Manuel. Opa, então aquela norma ela deixou de ter aquela efetividade. Ou seja, de cumprir o seu propósito, o seu objetivo, que era evitar o homicídio naquela sociedade. Então, nesse momento, talvez não no primeiro caso, mas aí aconteceu um outro homicídio na sociedade, mais um outro. Então, precisou-se de um remédio para curar aquele problema, para curar aquela doença, que era o quê? A desobediência àquela norma que surgiu primeiro, aquela norma primária que regulamentava que não poderia haver homicídio naquela sociedade. Como aquela norma foi descumprida, houve a necessidade de uma norma que impusesse uma sanção para quem matasse alguém. Aí, digamos que, dentro desse contexto, a partir dessas constatações, a partir dessas situações ocorridas, surgiu o artigo 121 do Código Penal.
pegando um exemplo assim, bem a grosso modo, mas para vocês entenderem. Então, na sequência, como remédio para aquela situação que surgiu ali diante da norma primária, foi necessária uma norma criando uma sanção, uma pena para o descumprimento daquela norma que já existia, da norma primária. E aí surge essa ideia dentro da teoria geral do direito de norma secundária. Então, o artigo 121 do Código Penal seria uma norma secundária, ou seja, uma norma que veio depois e só foi necessária porque precisou-se de um remédio para aquele mal que acometia a sociedade, que era a desobediência àquela norma primária, que só dizia é proibido matar alguém, mas não previa nenhuma pena para a sua desobediência. E assim surgem as normas secundárias, que são normas sobre a sanção, prevendo pena, sanção para o descumprimento das normas primárias. É essa a ideia da distinção dos termos dentro da teoria geral do direito, que surge como uma relação não valorativa, uma relação neutra, mas apenas de primária, que é aquela norma que surgiu primeiro e era suficiente até determinado momento. Mas, a partir de um determinado momento, e a partir de certos acontecimentos, ela passou a não ser suficiente ali para promover a paz social. Então, foi necessário surgir uma outra tipo de norma, aí surge uma norma que vem depois, uma norma secundária, como remédio para aquele problema com a norma primária. Então, resumindo, na teoria geral do direito, as normas primárias eram apenas normas de conduta, normas que só diziam o que deve fazer e o que não se deve fazer, ou seja, regulavam a conduta dos cidadãos. E as normas secundárias eram normas que previam uma sanção para o caso de descumprimento da norma primária, ou seja, para o caso da norma primária ser violada. Eu espero que vocês tenham entendido essa distinção dentro da teoria geral do direito. Aí nós temos, dentro da teoria geral do direito, surgiu essas normas surgiram aí numa relação temporal, sem valorar, sem dizer o que é mais importante, se é a norma primária ou se é a norma secundária, mas apenas uma relação temporal, ou seja, primária porque surgiu antes para regular a conduta em sociedade, e secundária porque surgiu depois para penalizar o descumprimento da norma primária. Então, no início do uso dessa terminologia, no âmbito da teoria geral do direito, primário e secundário é a terminologia que eu estou me referindo. No início do uso dessa terminologia primário e secundário, pretendia simplesmente mostrar que em um ordenamento jurídico existem normas que vêm antes, são as normas de conduta, são normas voltadas aos cidadãos e normas que vêm depois, que são as normas que surgem caso as primeiras, ou seja, as normas primárias, elas não tenham surtido o efeito desejado, esperado pela sociedade. E essas normas secundárias, as que vêm depois, são voltadas aos órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo. São voltadas à polícia, ao Ministério Público, ao Judiciário, porque são normas sobre a sanção. E nesse uso, primário e secundário indica uma relação predominantemente cronológica e tem um significado neutro e não valorativo. Leva em consideração só a questão da norma surgir antes ou surgir depois, mas não tece nenhum valor a primário ou a secundário. Então, a distinção entre normas primárias e normas secundárias, como distinção entre normas de conduta, ou seja, aquelas dirigidas aos cidadãos, e normas sobre a sanção, ou seja, dirigidas aos juízes, sempre nos faz remontar a Yering, esse autor.
Quando ele opunha as normas dirigidas aos juízes, as normas dirigidas aos cidadãos, não hesitava em sustentar que, se observarmos a função que umas e outras cumprem em um ordenamento jurídico, compreendido como ordenamento coativo, as normas mais importantes são as principais. Então, aí em Hélio, ele já procura dar uma nova interpretação a essa relação entre primário e secundário. A gente viu lá para a teoria geral do direito, ou seja, digamos assim, a teoria tradicional, que era uma relação meramente temporal. A primária porque surgiu primeiro e a secundária porque surgiu depois. Mas aí vem aqui, primeiramente, Hélio, para dizer que as normas secundárias, as normas dirigidas ao judiciário e ao poder executivo, elas são mais importantes. Elas cumprem uma função mais importante na sociedade, porque são um remédio à desobediência das normas primárias. Então, na visão desses autores, aí nós temos no caso aqui, falando ainda só de Hélio, nós temos aqui uma relação axiológica do tipo funcional, onde o que ele leva em consideração é a função. E aí há uma inversão, ou seja, primária seria a que surgiu depois, seria aquela norma dirigida aos juízes e ao executivo. Para esse autor e outros da mesma corrente, as normas principais, ou seja, as que exercem uma função principal mais relevante, não são as normas dirigidas aos cidadãos, e sim a dirigida ao Poder Judiciário. As normas que, do ponto de vista da relação cronológica, eram secundárias, vinham depois e pressupunham existir outras normas, para cuja violação oferecia um remédio, do ponto de vista da relação funcional, da sua maior ou menor importância, se tornaram primárias. Ou seja, aquelas normas que no início lá eram consideradas secundárias porque vieram depois e regulavam a sanção, dentro dessa outra teoria, há uma inversão. Embora elas tenham vindo depois, como remédio para o descumprimento das normas primárias, mas elas passaram a ser consideradas mais importantes para a sociedade. Porque não adiantava termos uma regulação, segundo o que esses autores passam, e aí cabe a nós analisarmos qual é o nosso entendimento. Não fazia sentido ter uma norma dizendo que é proibido matar alguém se ela não fosse cumprida. Então, a função dela não era tão importante como aquela norma que previa a sanção para o caso de descumprimento da norma primária. Então, o que é que esses autores fazem? Atribuem aqui a relação um significado valorativo, quando levam em consideração a função da norma e pregam que é mais importante a norma, pegando esse comparativo aqui, a norma lá do Código Penal, artigo 121, que diz matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos, porque é ela que vai inibir a conduta, que no caso lá foi uma conduta de desobediência àquela norma que surgiu primeiro. Então, para Hélio aqui, a gente vai ver os autores, a norma que tem uma função mais relevante, que aí seria primária na relação, seria essa norma dirigida ao judiciário e ao poder executivo. Seria a norma sobre a sanção, sobre a coação. As normas que, do ponto de vista da relação cronológica, eram secundárias. Vinham depois e pressupunham existir outras normas para cuja violação oferecia um remédio, do ponto de vista da relação funcional, da sua maior ou menor importância, se tornaram primárias. Seu texto acaba ficando meio confuso, mas é uma repetição. Lá na relação cronológica, nós tínhamos como norma primária, passa a ser secundária
aqui na relação funcional, dentro dessa análise de norma puérica. No tocante à relação funcional, as normas secundárias tornaram-se tão primárias, ou seja, tão mais importantes, ao ponto de converter as normas cronologicamente primárias em normas axiologicamente secundárias, e também ao ponto de considerar que podem até mesmo ser eliminadas, já que são supérfluas. Ou seja, com o surgimento da norma secundária na teoria geral do direito, ou seja, aquela norma como remédio para o descumprimento do que regulamentava a norma primária, que surgiu primeiro, com o surgimento dessa norma secundária, essa norma secundária ela passou a ter uma importância tão grande, por ser ela o remédio para aquele descumprimento da norma até então chamada primária, ou seja, do ponto de vista cronológico. Essa norma que surgiu depois, trazendo uma coação, uma pena, ela se tornou tão importante que ela passou até a trazer ali uma situação em que a norma primária fosse desnecessária. Porque vejam bem, nós temos lá aquela norma que surgiu antes e era o suficiente, apenas dizendo, regulamentando, que é proibido matar alguém. Pronto, quando ela era obedecida, ela era a principal, só precisava ela. Mas como ela passou a ser desobedecida e foi necessário criar um tipo incriminador, um tipo penal, como o artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos de reclusão. Veja que aquela norma que surgiu primeiro, ela se torna até desnecessária ou supérflua. Porque se nós temos regulamentado matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, nós precisamos ter uma norma lá antes dizendo que é proibido matar alguém? Não. Por quê? Porque essa norma que surgiu depois, do ponto que na relação temporal ela é secundária, ela passa a ser suficiente. Só ela, regulamentando matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos, é o suficiente. Nós não precisamos ter uma outra norma lá dizendo que é proibido. Ou seja, só a norma que traz a previsão da pena, né, a coação, ela já resolve. Ou seja, e é isso aí que é levado em conta dentro dessa relação axiológica funcional, para mostrar que essa norma sobre a coação, ela, embora surja depois, ela passa a ser a principal, né, a primária, e eu até capaz de sozinha resolver a situação. Então, para ficar mais claro, vamos a um exemplo aqui mais concreto, um exemplo que possa levar vocês a pensar algo concreto no dia a dia de vocês. Então, vamos se valer aqui do Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro, nós temos lá no capítulo 3, tratando das normas gerais de circulação e conduta. Normas gerais de circulação e conduta. E aí nós temos lá no artigo 29, 4, inciso 4, do Código de Trânsito Brasileiro, tratando de normas gerais de circulação e conduta, a seguinte regra: quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação, ou seja, nós temos uma pista, várias faixas no mesmo sentido, são as pistas da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e dos veículos de maior porte. Isso quando não houver faixa especial a eles destinada. E as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Ou seja, isso é real. Nós temos essa regra no Código de Trânsito Brasileiro. Certo? Nós temos aqui o exemplo, vocês podem observar aqui, uma pista de rolamento com várias faixas, né? No caso aqui com 3 faixas. E o que é que essa regra, que está lá no capítulo 3 do CTB,
dentre normas gerais de circulação e conduta, diz que, nesse caso aqui, uma pista de rolamento com 3 faixas, ou seja, várias faixas, o que deve ocorrer? Na da direita, quem deve andar? Veículos lentos e de maior porte. Se existisse uma faixa especial para esses veículos lentos de maior porte, eles utilizariam ela, mas como não há, eles devem utilizar a faixa da direita. E as faixas da esquerda, elas são destinadas tanto à ultrapassagem como ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Então essa é a regra, ou seja, essa é a norma primária lá do ponto da teoria geral do direito. E essa norma seria o suficiente? Sim. Se ela sendo obedecida, não havia nenhuma necessidade de uma norma sobre coação ou de uma norma penalizando a sua desobediência. Seria, sim, sendo obedecida, o suficiente, ou seja, essa norma primária. Então, ela seria, também do ponto de vista funcional, uma função importantíssima, porque ela sozinha resolvia. Mas o que é que nós observamos? Na própria figura, não sei se vocês conseguem visualizar bem, mas vocês podem ver uma carreta na pista da direita, assim como está regulamentado. Ok, tranquilo. Mas se você for ver lá atrás, vai vir um outro veículo de grande porte que não vem na faixa da direita. Ele já vem na faixa do meio, que seria destinada à ultrapassagem a veículos de maior velocidade. Então aqui nós podemos, no fundo dessa imagem, naquele outro veículo, no veículo de grande porte que está mais atrás, nós podemos visualizar aí uma desobediência a essa regra que está lá no artigo 29, inciso 4 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, para suprir essa desobediência, ou seja, como remédio a esse mal que é a desobediência a essa regra, o próprio Código de Trânsito Brasileiro, que eu estou trazendo exemplos dentro da mesma normativa, ou seja, do mesmo código, que é o CTB, nós temos um remédio para isso. Temos uma norma que vem depois, até na sequência. Essa norma regulamentando como esses veículos devem andar nessa pista de rolamento, ela está no capítulo 3. E lá no capítulo 4, nós vamos ver agora, ou seja, que vem depois, nós temos uma norma secundária, até do ponto de vista da relação cronológica, que ela vem depois, só no capítulo 4, nós temos uma norma secundária, que é o artigo 184, que é uma norma que trata das infrações. Dentro de uma relação cronológica, ela é uma norma secundária, ela vem depois. Ou seja, a norma primária vem lá no artigo 29, e agora no artigo 184, que trata das infrações, nós temos uma norma secundária. E por que essa norma, esse artigo 184 diz transitar com o veículo na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita, que não serve, por exemplo, dos veículos pesados. Mas, eu não mostrei para vocês, mas lá também tem veículos de grande velocidade lá na faixa da direita. Então, está prevendo isso aqui uma pena, ou seja, uma coação para coibir aquela desobediência efetuada pelos condutores de veículos de maior velocidade que utilizem a faixa da direita. Por que isso é necessário? Isso é necessário somente porque houve uma desobediência àquela norma primária. E que nós temos outro inciso do artigo 184, que é transitar com o veículo na faixa ou pista da esquerda, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo. Ou seja, as faixas mais da esquerda, elas são para os veículos de maior velocidade. A partir do momento que um veículo ali de grande porte ou lento está circulando nessas faixas da esquerda, nós temos uma
desobediência àquela regra primária, àquela norma primária. Então, por isso que surgiu essa norma secundária, que ela é secundária do ponto de vista cronológico, mas quando nós passamos a valorar, passamos a ver nessa relação qual norma tem valorado, por exemplo, em relação à função, qual norma tem uma função mais importante, e aí vem os autores que defendem que as normas mais importantes são essas que prevêem a penalidade. No caso aqui, multa. Que pode ser penalidade de outro tipo, mas no nosso exemplo aqui é a multa. Por quê? Porque só essa regulamentação aqui, em relação à previsão de multa para o trânsito irregular do veículo, conforme discriminado aqui, ela já vai resolver. Por quê? Porque esse trânsito de forma irregular não vai ocorrer porque o motorista sabe, o condutor sabe que se incorrer nessa desobediência, ele vai ser penalizado com multa. Então, do ponto de vista funcional, essa norma que vem depois, a secundária, prevendo uma pena, ela passa do ponto de vista funcional, a ser mais importante, ou seja, a ser primária, porque primária, dentro da relação funcional, é aquela norma que tem uma função mais relevante, exerce uma função maior, de maior relevância. Ok? Então, espero que esse exemplo tenha ajudado a compreender melhor o que a gente vinha falando muito na teoria, certo? Essa situação mais prática, eu espero que possa ter compreendido essa questão da norma primária e da norma secundária, tanto do ponto de vista cronológico, onde primária é que surge antes e secundária é que surgiu depois. Vocês entenderem que foi necessária a norma secundária somente porque a primária foi desobedecida, e aí essa norma secundária ela acaba ganhando uma função mais relevante, mais importante, do ponto de vista até de dispensar a norma primária. Por isso que dentro de uma relação valorativa, do ponto de vista funcional, há uma inversão. A norma que era primária, que era secundária, ela passa a ser primária, levando em consideração a sua função dentro do sistema. Ok? A gente faz uma pausa e depois eu volto, dando sequência ao assunto normas primárias e norma secundária.